Os jogadores do Inter tiveram folga neste domingo, se reapresentam na segunda-feira para a parte final da preparação nesta intertemporada, que foi disponibilizada a partir da parada da data FIFA. E a expectativa está no retorno de um titular que está há um tempo fora do time. E todas as atenções no treino desta segunda-feira estarão voltadas para isso. O DM está quase limpo, Arangues e Depena ainda estão realizando tratamentos e a situação de Arangues ainda divide opiniões no ambiente do Beira-Rio. No mercado de transferências, muitas especulações e poucas situações concretas de movimentos da direção do Internacional. Nessas últimas horas, o volante Fernando e o atacante Savarino também tiveram os seus nomes ligados a movimentos colorados. Na Europa, uma venda de Otavinho para o futebol italiano pode representar um bom rendimento para os cofres colorados. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 18 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Eu começo falando sobre o dia a dia dos jogadores, que foi de folga neste domingo, porque os atletas estão ainda se recuperando da semana de intertemporada que foi realizada de quarta, quinta, sexta, sábado, 4 treinos muito intensos, muitos deles em 2 turnos, para que os jogadores conseguissem recuperar um pouco da defasagem física identificada pelo Internacional ao longo dessa temporada. Segunda-feira acontece a reapresentação e aí já vira a chave no CT Parque Gigante, porque vai embora aquela preparação que era muito mais pensando em um aspecto físico, em um aspecto de recuperação física. Agora volta o treinamento focado para o jogo. E no caso o jogo é a partida de quinta-feira do Inter contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 de junho. O Inter volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. E por isso eu digo que a atenção do treinamento dessa segunda-feira está para ver quais jogadores o Inter vai conseguir de fato recuperar para essa partida. O Gabriel, por exemplo, deve estar à disposição e deve estar pelo menos relacionado para o jogo contra o Coritiba. O Mercado também vai estar relacionado, tá tudo certo com o Mercado. Hoje no DM do Internacional existem 3 jogadores. Arangues, que teve esse problema muscular, mais uma lesão muscular que eu quero voltar a falar na sequência. Depena, que teve também um problema muscular no último jogo e vai ficar ainda mais umas 2 semanas afastado. E o Maurício. O Maurício se lesionou no Clássico Grenal. Ele teve uma luxação no ombro. E a expectativa é que ele agora já comece a retornar ao gramado. E a expectativa dessa segunda-feira está em cima de Maurício, para saber se ele terá ou não condições de primeiro voltar a treinar e depois de estar à disposição do técnico Mano Menezes, caso tenha, vai ser um grande reforço para o Internacional e na segunda-feira a gente vai ter uma noção se o Maurício pode ou não voltar contra a equipe do Coritiba já no Campeonato Brasileiro, tá? Falando em DM, na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo falando sobre Charles Arangues e sobre uma notícia que surgiu em São Paulo pelo ótimo jornalista Eduardo Deconto, que foi por anos setorista do Internacional no Globoesporte.com, agora trabalha em São Paulo para um site nacional, o superesportes.com, e ele apurou a informação de que algumas pessoas do Departamento de Saúde do Internacional não recomendaram a contratação de Charles Arangues para a direção do Inter, que ainda assim investiu no jogador que mais uma vez está tendo problemas físicos e fica de fora desse retorno do Inter ao Campeonato Brasileiro. Eu faço um vídeo contando alguns bastidores da contratação do Arangues e trazendo um detalhe que a gente observa no ambiente colorado, que é uma divisão de opiniões relacionadas a Arangues. Algumas pessoas estão muito confiantes que ele vai voltar a jogar, que essa lesão ela já estava prevista pelo tempo que ele ficou afastado. Outras pessoas já começam, cara, sei não, hein, eu acho que não era para ter trazido, vai ser complicado esse cara se recuperar, a temporada já tá acabando, será que ele vai ser útil? É um jogador que está dividindo opiniões, e ele divide opiniões desde a sua chegada ao Internacional, ou desde o movimento da direção de ir para a Europa, contratar o Arangues naquele momento assinando um pré-contrato. Todos os detalhes desse vídeo estão aqui. É só clicar para assistir e ter mais informações a respeito da contratação do Arangues e sobre a expectativa que o Inter ainda possui sobre um retorno dele aos gramados no ano de 2023, tá? Gente, vamos falar agora de mercado da bola, tá?
Eu vou falar aqui de algumas especulações que surgiram ao longo do fim de semana, até pra gente poder, de certa forma, passar um F5, um geral, sobre os movimentos de mercado do Inter, que eu já adianto. Tem muita especulação, tem muita sondagem, tem muita informação de que o Inter olhou determinado jogador, mas assim, algo concreto, muito pouco, tá? Tem muito pouca situação concreta de movimentação do Inter no mercado de transferências. E a mais concreta que a gente teve foi trazida pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, durante a live do Debate Raiz, que talvez você tenha acompanhado, talvez não tenha, mas ela vem do Recife, tá? Porque o presidente do Sport Recife já confirma também algo que o pai do jogador já confirmou em uma live para colegas nordestinos, que o atacante Riquelme, de 18 anos de idade, está acertando a sua ida para o Internacional. O Riquelme é uma das promessas do Sport Recife, tá? É verdade que nesse ano de 2023 ele não fez partidas ainda pelo time profissional. Ele tem 9 jogos, 6 pelo Campeonato Pernambucano Sub-20, 3 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas esse jogador está sendo contratado pelo Internacional. É um atacante, é um camisa 9 de 18 anos, um garoto da base. Inicialmente, o Riquelme chega para disputar competições pelas categorias de base. Chega para o time Sub-20 do Internacional. Mas é um jogador interessante que o Inter foi no mercado buscar lá no Sport Recife. Para o Sub-20. Para o profissional, a gente tem algumas situações aqui para tratar. E dessas, a talvez mais concreta seja a do Rodrigo Zalazar, que é um meio-campista de 23 anos de idade, que joga no Schalke 04 e fez 2 gols contra a Nicarágua na estreia de Marcelo Bielsa pela seleção uruguaia. O Zalazar interessa ao Internacional. A direção colorada admite que existe um interesse por ele e existe uma sondagem, uma observação em cima desse jogador. Mas a situação de mercado dele é bastante complicada, porque se entende que ele tem mercado ainda na Europa e o valor dele é muito alto. O Schalke 04 recebeu uma consulta recentemente do Palmeiras. E nessa consulta, o Schalke disse que o preço do Zalazar para venda é de 5 milhões de euros. É verdade que o Schalke está em uma situação atípica, porque eles foram rebaixados no campeonato alemão, eles pagaram 1,5 milhão de euros na última temporada pelo Rodrigo Zalazar, e agora estão com o jogador e pretendem negociá-lo. Mas pretendem negociá-lo para outro time da Europa, que possa pagar esses 5 milhões de euros. O Inter demonstrou interesse, vai tentar baixar esse valor, tá? É a tendência. Mas a questão é, o Schalke vai baixar? Será que ele não tem mercado na Europa? É contra isso que o Inter está competindo nesse momento em relação ao Rodrigo Zalazar, mas é o que talvez esteja mais concreto no mercado de transferências colorado. Dentro desse cenário, mais 2 nomes surgiram nesse domingo, tá? Mas assim, esses 2 nomes não muito mais do que no cenário da especulação, tá? O Fernando, por exemplo, que é um volante que fez sucesso pelo Sevilha e pelo Porto também. O Fernando teve seu nome veiculado e ligado ao Inter nas últimas horas. Mas assim, pelo que eu apurei, não tem nada em relação a esse jogador, tá? Seria uma opção observada em determinado momento se o Cuéllar não viesse, se o Bruno Henrique não viesse, de fato os dois não vêm. Mas assim, o Inter dá a entender uma leitura de que não está tão interessado assim em contratar um volante, pela afirmação do Rômulo, pelo retorno do Gabriel. Não sei se volante vai ser a prioridade do Internacional no momento, tá? Parece que o Inter está mais focado, de fato, em um meia de ligação que possa fazer funções mais avançadas no setor do meio-campo. E o empresário do Fernando descartou que tenha qualquer tipo de contato do Internacional em relação a ele, tá? Então a atualização do Fernando é essa, não tem nada de concreto em relação a esse jogador volante. E o Savarino, tá? Atacante, que fez sucesso no Galo, está no futebol da Major League Soccer agora. O empresário do Savarino também desmente que tenha algum tipo de situação envolvendo o Internacional. Mas o Revista Colorada apurou que o Inter fez uma sondagem ao clube do Savarino para buscar esse atleta. O Savarino é um sonho antigo do Internacional, tá? E o que eu posso dizer é, a direção admira esse jogador, a direção tem no Savarino um cara que, poderia fazer diferença. Mas também é de uma função que o Inter não está priorizando nesse momento. O Savarino é um ponta, um atacante. Pode até fazer uma função de meia ali, pode fazer a do Maurício, talvez, no máximo. Ele é ponta, tá? Ele é mais Pedro Henrique, ele é mais Wanderson. Não parece ser a posição que o Inter está focado em trazer nesse momento. As pessoas negam, mas o Revista Colorada trouxe uma informação de que houve uma sondagem do Inter ao clube do Savarino da Major League Soccer, e é tudo que a gente tem no momento, tá? De especulações são essas, nada de muito concreto, tá? Nada de muito concreto mesmo, mas são as tímidas movimentações que a gente tá vendo do Inter no mercado. Pra fechar, na imprensa portuguesa, o Otavinho virou pauta, porque ele está negociando com a Inter de Milão, e a Inter de Milão pode comprar o Otavinho junto ao Porto, tá? E por que isso interessa ao Inter? Uma venda de 40 milhões de euros, que é o que está sendo especulado, o Inter tem direito a pouco menos de 2,5% dessa negociação. O cálculo é que o Inter vai receber algo em torno de 4 milhões de reais se essa negociação de fato acontecer.
Então é uma boa grana. O Inter tá de olho aí pra saber se o Porto de fato vai vender o Otavinho pra Inter de Milão, porque seria uma grana interessante caindo nos cofres colorados. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, rapidinho, tá? Vou passar algumas odds dessa semana, e aí a gente tem já odds do Campeonato Brasileiro, lá pra quarta, quinta-feira, tá? Eu vou passar, por exemplo, as odds de Grêmio e América Mineiro. Odd do Grêmio 1.64, empate tá pagando 4, América Mineiro tá pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!